Eva no Exílio, A Restauração da Feminilidade, de Rebecca Merkley, editora Trinitas, parte 4, Vivendo Nosso Projeto. Capítulo 12, Lar. Tudo essa é verdade. Então, como vivemos de uma maneira que maximize nosso projeto? Eu disse que o ideal de vida feminista no mundo corporativo, se é assim que vamos chamar a realidade monótona dos empregos que a maioria das mulheres tem, é na realidade mais como um cavalo de corrida preso passando a vida em seu quintal, e que recobrar uma verdadeira compreensão da feminilidade seria intenso, desafiador, assustador, gratificante e culturalmente transformador. Tudo isso é muito bom, mas como isso se dá na realidade? A que lugar a mulher pertence? É permitido ter um emprego? É verdade que o lugar de uma mulher é em casa? Essas são perguntas simples de sim ou não, que na verdade não podem ser respondidas com um simples sim ou não. Há muita bagagem cultural boa e ruim que rodeia essa questão. E assim, algumas pessoas querem descartar o tema como se fosse totalmente absurdo, e outras querem absolutizar as coisas de uma maneira simplista, desajeitada. Então, vamos simplesmente ver o que a Escritura tem a dizer sobre tudo isso. Outra passagem óbvia com a qual precisamos contar é Tito 2. Nesse capítulo, Paulo descreve os deveres de homens idosos, deveres de homens jovens, deveres de mulheres idosas, deveres de mulheres jovens e deveres de servos. A partir disso, podemos pressupor que ele está nos dando um breve manual para a sociedade cristã ideal. Paulo diz essencialmente, abre aspas, quando há um grupo de cristãos vivendo como deveria, desempenhando os papéis para os quais Deus os criou, aqui está como isso deve se dar na prática. Aqui está como isso se deve dar na prática. Fecha aspas. O que nos interessa são as mulheres, então vamos apenas olhar para os versículos endereçados a elas. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, de 3 a 5. Isso pode parecer incrivelmente restritivo para muitas pessoas, como se Paulo estivesse descrevendo uma vida de tédio, monotonia silenciosa e hedionda em geral. Mas antes de ficarmos ofendidas demais, pense no que seria o oposto da lista de Paulo e veja qual delas soa mais condizente com fé e graça. Imagine uma cidade ou uma igreja, cheia de mulheres idosas ímpias e bêbadas que passam seu tempo acusando falsamente as pessoas e nos momentos de folga ensinando as jovens a serem desenfreadas, a não amarem seus maridos, a não amarem seus filhos, a não serem discernentes, a serem imorais, a ignorarem seus lares, a serem más e desobedientes a seus maridos. É uma pergunta complicada. Uma soa a fidelidade e outra parece uma noite típica da TV no horário nobre. Portanto, em vez de ficarmos ofendidas com Paulo aqui, juntemo-nos a ele nessa questão. Submetamo-nos à palavra de Deus, confiando que ele tem coisas boas reservadas para nós, e não coisas miseráveis, especialmente projetadas para nos fazer desperdiçar todos os nossos dons e habilidades. E então, vamos tentar realmente entender o que ele está dizendo aqui. Primeiramente, vamos olhar para as jovens e seu relacionamento com o lar. Na versão Almeida, revista e atualizada citada acima, é dito para que sejam boas donas de casa. Em outras versões, isso é traduzido de várias maneiras, como estarem ocupadas em casa, trabalhar no lar, cuidadosas da casa, dedicadas a seus lares. As mulheres que são instruídas a fazer isso são jovens que aparentemente também têm maridos e filhos. Basicamente, mulheres que têm famílias. Se existe uma família, a esposa e mãe dessa família é quem deveria administrá-la. Se você pensar bem, uma família cresce em torno de uma mulher. Sem ela, não haveria família em primeiro lugar. E se essa é a posição em que você se encontra, então Paulo está lhe dizendo o que deve fazer a respeito dela. Tome conta disso. Gerencie. Se você tem uma família, o mestre lhe entregou os seus talentos e ele espera que você tenha ganho com isso. Você não tem permissão para pegar o talento que ele lhe deu, enterrá-lo no chão e sair para tentar obter lucro de outra maneira que achar mais interessante. Aqui está o seu trabalho. Arrase! Também é interessante notar que no final desta sessão, Paulo a conecte especificamente à missão do Evangelho. Isso é um testemunho para o mundo exterior.
Quando os incrédulos virem mulheres assim, serão incapazes de blasfemar contra a palavra de Deus. É assim que se parece uma cidade edificada sobre um monte. Esse ensinamento não tem a intenção de manter as mulheres fora de vista, mas está descrevendo a maneira como podem fazer brilhar a luz do Evangelho sobre uma cultura perdida e pecaminosa. Temos que confiar em Deus aqui, porque com muita frequência queremos decidir nós mesmas aquilo que será um bom testemunho. Deus diz: aqui está como dar um bom testemunho. E nós achamos que Ele não entende as nuances da sociedade moderna da maneira como entendemos. Um bom testemunho acabará, de fato, parecendo algo completamente diferente do que Deus disse, e será surpreendentemente parecido com aquilo que queríamos fazer de qualquer forma. Por fim, tudo depende da atitude com a qual nos aproximamos do comando para sermos cuidadosas da casa. Imagine pedir ao seu filho para fazer uma tarefa. Digamos que ele esteja lendo um livro no sofá, e você lhe peça para pegar os sapatos que ele deixou no meio do caminho e colocá-los na sapateira. Vamos imaginar várias maneiras como ele pode reagir. Existe a rota da desobediência direta, em que ele simplesmente ignora o que você disse. Ou talvez ele se exaspere, reclame, discuta e, em vez de obedecer, transforme isso em um drama de 1 hora, ao fim do qual os sapatos ainda estão no meio do caminho. Talvez ele lhe olhe por cima do livro com a expressão: você tá de brincadeira, né? Caminhe até os sapatos com aquele passo pesado e molenga, pegue os sapatos, atire-os na sapateira e jogue-se de volta no sofá, de forma que você saiba que arruinou completamente a tarde dele. Não seja esse garoto. Quando Deus lhe disser o que fazer, vá e faça com alegria o que Ele pediu de você. Aceitar o seu papel em casa com um coração exasperado, revirando os olhos e um passo molenga não é a mesma coisa que obedecer. Certamente indigno de um muito bem, servo bom e fiel. Devemos tentar agradar nosso mestre, não tentar demonstrar o quão irracional pensamos que ele seja. Portanto, Tito 2 é bastante direto. Mulheres que são esposas e mães devem estar administrando suas famílias, e devem fazê-lo de tal maneira que adquiram sabedoria e experiência para passar às mulheres mais jovens, e isso terá um impacto no mundo que observa. Isso também implica algo digno de nota. Administrar uma família e ser uma esposa e mãe piedosas é uma habilidade que requer prática, ensino e experiência. Existem 2 respostas possíveis aqui. A primeira é achar que o trabalho doméstico é um trabalho inútil, projetado especialmente para manter as mulheres afastadas do trabalho real. Portanto, o fato de Paulo pensar que as mulheres precisam instruir umas às outras sobre como se tornarem boas nisso nos mostra o quão baixa consideração ele tem pelas mulheres. E eu sugeriria que essa é a opção mais fiel, presumimos que Paulo esteja atento ao fato de que Deus deu Eva a Adão como parte necessária do mandato criacional. E, portanto, quando ele nos diz para cuidar do lar e não conseguimos nem imaginar o que raios tem lá para fazer, esse problema é nosso, não dele. Talvez precisemos expandir nossa visão sobre o que significa cuidar do lar. Em vez de ver Tito 2 como uma evidência de baixa consideração de Paulo pelas mulheres, talvez devêssemos vê-lo como evidência da alta consideração de Paulo pela importância do lar. A próxima pergunta é clara: é se a manutenção da casa exige que se permaneça nela o tempo todo. Eu diria que muitas vezes somos simplistas demais sobre isso. Uma família é maior do que a própria casa. E quando Paulo descreve os deveres de uma esposa e mãe, fica claro que seus deveres são definidos pelas pessoas pelas quais está cercada, e não simplesmente pelo seu endereço. O formato de como gerenciar uma família varia de século para século, de país para país, de família para família e de estação para estação. Uma mulher cuidando de uma casa cheia de filhos pequenos será diferente de uma mulher cuidando de uma casa cheia de adolescentes, que, por sua vez, será diferente de uma mulher cuidando de uma casa onde os netos vão visitá-lo. Paulo reconhece isso na passagem de Tito. Ele espera que uma mulher mais velha tenha deveres diferentes dos de uma jovem. Claramente, Paulo reconhece as fases na vida de uma mulher e não tem receio de prescrever como deveria ser a lista de tarefas diárias de cada mulher. Então, uma mulher poderia estar cuidando fielmente de sua casa, exatamente como Paulo diz, mas também ter um emprego? Bem, a mulher de Provérbios 31 estava fazendo isso. Portanto, seria tolo da nossa parte dizer que as mulheres não podem se envolver em nenhum empreendimento. Claro que a Bíblia não proíbe uma mulher de ganhar dinheiro. Por outro lado, como já escrevi antes, esse não é realmente o problema de nossa geração. Temos perguntas maiores para responder. Somos uma geração que precisa recuperar o senso da importância do lar
e da importância de esposas e mães que investem em seu povo. Em Provérbios 31, podemos ver pela maneira como a família dessa mulher lhe responde que todo o seu trabalho, todas as suas compras, vendas e trocas eram uma bênção direta para eles. Seus filhos se levantam e a chamam de Tosa. O coração de seu marido confia nela com segurança. Ele sabe que não terá falta de ganho. Todos eles estão vestidos de escarlate por meio do trabalho diligente dessa mulher. Eles não estão em casa se arranjando enquanto a mãe está fora em outra viagem de negócios ou vivendo seus sonhos no mundo corporativo. Eles não se levantaram nos portões da cidade para dizer: bem, todos nós estamos realmente felizes por ela ter conseguido se realizar e seguir seus sonhos. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher impressionante, trabalhadora, bem-sucedida e de alta renda, mas tudo é voltado para o seu povo. Para mim, é impressionante como nossa cultura fala sobre mulheres que abandonam suas carreiras para ficar em casa com suas famílias. É frequentemente enquadrado em termos de traição às mulheres, o que para mim é algo incrível de pensar. O objetivo do feminismo tem sido fazer com que as mulheres sintam uma profunda lealdade, sintam-se militantes e tenham um ultrapatriotismo à sua tribo. E essa tribo é a espécie feminina. As feministas nos dizem que nosso primeiro dever deve ser para com nós mesmas, e é assim que nos mostramos solidárias às mulheres. Depois disso, podemos pensar em nossos maridos e filhos. E se não fizermos as coisas nessa ordem, estaremos decepcionando o restante das mulheres no mundo. Elas querem que tenhamos uma lealdade profunda ao clã, mas querem desenhar as linhas que cercam nossos clãs. E a maneira como as feministas querem traçar linhas tribais insistem em dividir toda e cada unidade familiar ao meio. É claro que devemos ter uma profunda lealdade ao nosso povo, mas nosso povo são os maridos que prometemos amar até que a morte nos leve, e os rostinhos que olham para nós, dependendo de nós, nos amando, precisando de nós. Não uma massa anônima de humanos com ausência de cromossomos Y, a quem nunca fomos apresentadas. Paulo nos orienta sobre qual deve ser nosso foco e onde nossa atenção deve estar. E é em nossas famílias. Eu nunca diria que o lugar de uma esposa é dentro de casa, mas eu absolutamente diria que a prioridade de uma esposa deve ser sua casa. Se uma mulher administra seu lar de uma forma que faz ele se encher, transbordar e se espalhar em empreendimentos, deveria ser com o tipo de coisa que é uma bênção para o seu povo, dando mais a eles e não menos. Sua casa deveria ser aquilo para o qual ela se volta, não aquilo de que está tentando escapar. Tão logo o emprego, ou qualquer outra coisa, começa a nos afastar de nossas famílias, precisamos então parar e reavaliar, lembrando onde Deus quer que esteja nosso foco. E ao mesmo tempo devemos crer que manter nossas prioridades estruturadas da maneira como Deus nos pediu será como estar plantada no canto ensolarado e bem regado do jardim. Não se mostrará uma desvantagem. Isso afeta sim a maneira como as mulheres devem ver suas carreiras. E sim, significa que a maneira como a mulher se relaciona com seus trabalhos externos será fundamentalmente diferente da maneira como um homem se relaciona com os dele. Eu diria que devemos ser maduras o suficiente para entender e abraçar essa diferença, em vez de ficarmos ofendidas por ela ou achando-a injusta. Precisamos ser aquelas que estão prontas para confessá-la, não ressenti-la. Prontas para ver que, se temos uma família, o trabalho que fazemos para essa família é o trabalho mais importante que poderíamos estar fazendo, e todo o resto precisa ficar em segundo plano. No entanto, fundamentalmente, uma das necessidades mais vitais de nossos dias atuais é reorientar a forma como pensamos sobre o lar em si. As mulheres precisam realmente começar a usar sua imaginação e mostrar alguma inovação a esse respeito. E, felizmente, imaginação e inovação são duas coisas nas quais as mulheres, enquanto grupo, são particularmente boas. Precisamos parar de pensar no lar como uma trivialidade e começar a ver quão imensamente profundo e fundamental ele é. Se conseguíssemos fazer isso, a pergunta de uma mulher precisa... A pergunta de se uma mulher precisa ficar em casa se tornaria uma questão um tanto obsoleta. Mas se quisermos ver como podemos avançar, devemos primeiro garantir que sabemos onde estamos em relação ao passado. Então, vamos dar uma olhada nisso primeiro. Historicamente, na era pré-revolução industrial, a casa e o local de trabalho estavam frequentemente, embora certamente nem sempre, ligados.
Na Europa medieval, na América colonial ou no Israel no primeiro século, as negociações de um homem estavam geralmente centradas em sua casa, ou ele fazia sua casa em seu local de trabalho. Nos séculos passados, se quisesse contratar um ferreiro, por exemplo, você provavelmente visitaria a casa dele para conduzir a transação, ou ele visitaria a sua. E então ele criaria a peça em sua loja, que também era onde ele vivia. Um fazendeiro, obviamente, tinha seus negócios muito ligados à sua casa. Um vinicultor morava onde trabalhava. Um açougueiro ou padeiro provavelmente vendia seus pães em sua loja e morava no andar de cima ou nos fundos. Os taberneiros viviam na taberna. Exceções claras a isso eram soldados, diplomatas, construtores, etc. E, no entanto, para muitas famílias nessa antiga economia, esposa e marido estavam profundamente envolvidos no lado comercial das coisas, mesmo que suas ênfases particulares fossem diferentes. Mas com o advento da Revolução Industrial, o típico local de trabalho se afastou de casa e foi centralizado em outro lugar. Nesse novo mundo, um homem saía de casa de manhã e ia à fábrica ou ao escritório para trabalhar, em vez de ir à loja nos fundos. Na nova economia, uma esposa poderia concebivelmente saber pouco ou nada sobre as negociações do marido, enquanto no sistema antigo era provável que ela estivesse intimamente familiarizada com os negócios dele. Essa separação mais distinta das esferas, combinada com um salto substancial no padrão de vida, levou finalmente a uma banalização do papel tradicional da mulher, que passou a ser visto como menos difícil e menos profundo do que o trabalho sendo feito lá fora pelo marido. Certamente, esse foi um dos fatores que contribuíram para que as mulheres fossem vistas, por elas mesmas e pelos homens, como sem aptidão e envolvimento nos negócios realmente importantes da vida. Elas começaram tornando-se meramente decorativas e terminaram sentindo-se deixadas para trás, com todo o trabalho interessante agora fora do seu alcance. Mas pense dessa maneira. A Revolução Industrial pode ter aumentado a distância entre o mundo do lar e o mundo dos negócios, mas não há dúvida de que essa mudança fez maravilhas ao mundo dos negócios, que por sua vez levou ao crescimento do padrão de vida no lar. Se você imaginar isso como uma bicicleta, é como se a Revolução Industrial tivesse inflado um dos pneus. Atualmente vivemos em um mundo com aviões, iPhones e Netflix, e essas não são coisas que podem ser fabricadas em uma loja dos fundos. A velha economia simplesmente não era capaz de produzir essas coisas, e esse mundo de conveniência que agora desfrutamos é resultado direto de uma sociedade industrializada, que descobriu os benefícios da divisão do trabalho. Um dos pneus da bicicleta, o mundo dos negócios, está bombando e indo bem, mas como o pneu traseiro, o lar, está lamentavelmente furado, a bicicleta ainda está andando de forma irregular. Nossa sociedade pode ter iPhones, mas é instável, desconectada, isolada e infeliz. Temos aviões, o que significa que podemos andar à deriva com mais rapidez e eficiência. Temos Twitter e Snapchat, mas não há famílias à mesa nem lealdade. Muito se falou no problema dos Estados Unidos com a obesidade, e geralmente se presume que os culpados são os alimentos processados, não saudáveis, consumismo, xarope de milho ou algo semelhante. Mas se alguma vez você já viu algum tipo de quadro de mensagens ou grupo de apoio para pessoas que lutam contra o peso, uma das características mais notáveis é que humanos recorrem à comida como uma maneira de entorpecer profunda infelicidade, solidão ou traição. A comunhão em torno da comida é o que almejamos profundamente, e quando isso está ausente, geralmente tentamos preencher o vazio com mais comida. Quanto da obesidade não é, como supomos, um problema com comida, mas um problema com nossos lares disfuncionais. Não acho que seja um acidente que, quando as mães em massa tiraram os aventais e saíram da cozinha, nosso país em massa se voltou para os alimentos processados, tanto para nutrição quanto para consolo, e agora temos um problema nacional com a obesidade. Precisamos desesperadamente inflar o pneu traseiro, e isso significa que as mulheres precisam pensar de forma criativa. A Revolução Industrial expandiu massivamente as possibilidades no mundo dos negócios. O mesmo poderia ter sido feito em casa, se alguma de nós desse ao trabalho de tentar. E assim como a inovação e o progresso no mundo dos negócios impactaram diretamente nosso padrão de vida em nossos lares, não há dúvida de que a influência de lares fortes no mundo nos negócios seria igualmente profunda. Precisamos parar de pensar que haja um limite fixo para o que pode ser feito em casa. Estou convencida de que os limites estão muito mais distantes do que qualquer uma de nós imagina. As mulheres que se impacientam e saíram de casa estão basicamente dizendo que não há nada que possa ser feito a respeito daquele pneu traseiro. Não tem conserto. E elas resolveram ir lá para a frente para se divertir.
Outras mulheres conservadoras ficaram lá atrás, insistindo que o pneu furado está bom para elas. Então, há aquelas que querem voltar o relógio e retornar para o mundo pré-industrial, no qual o pai fica em casa criando porcos e capinando beterrabas, tentando recuperar uma economia de 400 anos atrás e vivendo em algum tipo de tentativa de utopia separatista autossuficiente, afirmando que deveríamos deixar o ar sair novamente do pneu dianteiro. Mas aqui está uma ideia. E se tentássemos inflar o pneu traseiro? E se tentássemos questionar nossa definição de dona de casa? E se usássemos nossa imaginação e criatividade? Muitas vezes apenas aceitamos a premissa de que uma dona de casa dá carona aos filhos, coloca a assadeira no forno e organiza os armários. Depois que essas coisas são feitas, sentimos que marcamos todos os afazeres da lista e enfim podemos aproveitar nosso tempo. É muito fácil trabalhar para que possamos ter lazer, em vez de trabalhar por estarmos convencidas de que estamos construindo algo fenomenal. E essa mentalidade faz absolutamente toda a diferença no mundo. É a diferença entre o funcionário e o chefe, o auxiliar contratado e o empresário, o servo e o homem livre. Imagine uma mulher que pretende concluir todas as suas tarefas domésticas o mais rápido possível para que possa aproveitar as tardes na academia, no Facebook ou em qualquer outra coisa. É uma mulher que estará procurando por qualquer atalho que possa tomar. Desde quais tipos de receitas ela escolherá até o tipo de móveis que comprará. Ela está agindo como uma funcionária, cumprindo os deveres prescritos por outra pessoa. E contanto que ela cumpra com o essencial, ninguém poderá reclamar ou fazer uma avaliação ruim de desempenho. Agora imagine outra mulher que reconhece seu trabalho como cuidadora do lar, convencida de que é um trabalho culturalmente transformador e que vê o escopo de seu trabalho como absolutamente vasto. Essas são duas mulheres que estão abordando quase todas as tarefas de maneira completamente diferente e que alcançarão coisas muito diferentes. Da mesma maneira como dois atletas podem treinar lado a lado na academia, mas aquele que está focado, é diligente e se esforça, verá resultados drasticamente melhores do que aquele que sobe na esteira com o corpo, mas não com o espírito, e passa seu tempo ali assistindo programas de TV. Ampliar nosso conceito de qual realmente é o papel de uma mulher também pode ser extremamente útil, penso eu, para o grande número de mulheres que não se encaixam exatamente no modelo típico de dona de casa. Por exemplo, e as mulheres solteiras? Ou mulheres com filhos mais velhos que agora têm mais tempo diante de si? E as mulheres que são mais talentosas cientificamente ou matematicamente? Se definirmos nossos papéis de maneira muito restrita, o que penso que seja definitivamente o caso, essas mulheres podem se sentir deslocadas, deixadas de fora ou desqualificadas de alguma forma, especialmente se forem mulheres que realmente concordam com tudo o que estou dizendo aqui. Posso imaginar uma mulher solteira concordando em princípio que o trabalho no lar é um trabalho culturalmente transformador, e então concluindo que ela está de fora ou como se estivesse sentada no banco de reservas, enquanto outras mulheres estão no campo realmente jogando. Agora, certamente pode ser verdade que ela esteja sentada no banco de reservas, mas só será verdade se lá for onde ela decidiu se sentar. As mulheres nascem tradutoras. Pegamos princípios, ideias abstratas e então damos-lhes forma. Esse é o dom tanto de uma mulher solteira quanto de uma mulher casada. Apenas a aplicação terá uma aparência diferente. A mulher solteira deve examinar os princípios e então descobrir como dar-lhes forma em sua situação específica. Se uma mulher casada deve usar seus dons, aptidões e habilidades para beneficiar sua própria família, segue-se necessariamente que toda mulher casada se deparará com um conjunto de circunstâncias completamente único e deverá usar a criatividade e a inovação para dar corpo aos princípios que discutimos: sujeitar, encher, auxiliar e glorificar. Mas toda mulher solteira também está diante de um conjunto completamente único de circunstâncias. E tanto quanto a mulher casada também pode pensar sobre como pode, da melhor forma possível, sujeitar, encher, auxiliar e glorificar onde ela se encontra. Como a situação de cada mulher é diferente, hesito em dar exemplos para que não pareça que estou prescrevendo algum tipo de lista de tarefas universal, quando o meu ponto é justamente que não há uma lista de tarefas exaustiva. Por outro lado, sem exemplos, tudo isso pode parecer um pouco abstrato e hipotético. Então, vamos imaginar uma mulher que gostaria muito de estar casada, mas na providência de Deus simplesmente não está. Algumas mulheres nessa situação ficam simplesmente por aí, esperando que alguém finalmente apareça. Outros acabam no mundo corporativo, mais por seguir o fluxo do que qualquer outra coisa. Eu diria que uma mulher assim, embora obviamente em uma situação desafiadora, pode ser o tipo de mulher que cria naqueles que a rodeiam uma lealdade profunda e fundamental a todas as coisas certas,
que pode usar seus dons para mostrar a beleza da santidade e para fazer a verdade ter sabor. Talvez ela comece um negócio, contrate funcionários e use seus talentos como uma maneira de abençoar tanto a eles quanto a seus clientes. Talvez ela compre uma casa e se dedique ao papel de dona de casa e anfitriã, embelezando o ambiente e usando seus dons para abençoar todos os que passam por sua porta. Uma mulher casada e com filhos tem uma multidão acoplada a qual precisa se dedicar. Uma mulher solteira deveria olhar em volta e descobrir quem são as pessoas a quem pode abençoar. Nenhum cristão deveria realmente estar perguntando: como eu posso me realizar? A pergunta deve sempre apontar para fora. A quem posso abençoar? Como posso usar meus dons para edificar aqueles que estão à minha volta? Como posso abraçar minha feminilidade de modo a lançar a luz do Evangelho a um mundo perdido e pecaminoso? Como posso ser verdadeiramente excelente nas oportunidades que Deus colocou diante de mim? As respostas terão muitas variações, mas as perguntas são sempre as mesmas para todas as mulheres, casadas, solteiras, idosas e jovens. É muito legal afirmar essas coisas, mas como isso realmente funciona nos detalhes? Quais são algumas das maneiras pelas quais isso pode se mostrar na prática? Vamos voltar à lista de coisas para as quais nós, mulheres, fomos feitas e tentar dar corpo a elas?